Doutora, vamos lá, mentira. 30 anos de experiência, a senhora é professora acadêmica, né, na Aham. área de psicologia, Isso. atende e atendeu por anos em consultório. É comum que as pessoas mintam? Comum que as pessoas mintam, né? A mentira, ela se inicia na infância, né, como fantasia, Uhum. inicialmente é uma fantasia, né? E depois ela passa a ser uma situação até social, né? Muitas vezes uma pequena mentira, né, te alivia de uma situação dramática, né? Como, por exemplo, como é que você acha que eu estou hoje, ou coisas do tipo, né? Que Quer dizer, você aquela não fala a situação. verdade Exatamente, né? absoluta Muitas ali. vezes você até protege, né? Ela pode até entrar muitas vezes com uma proteção a alguém, Uhum. né? Agora, doutora, a senhora disse, né, que a mentira começa ali na fase infantil, como uma fantasia. Isso. Mas a criança, ela já nasce mentindo? Ou é um comportamento aprendido? A mentira surge fruto do meio, fruto da educação que essa criança vai receber ou das coisas que ela vai lidar, enfim, no meio em que ela vive? Então, a gente não pode chamar de mentira essa fantasia infantil. Eu só levei isso para você, né? Só trouxe isso para você porque a criança muitas vezes confunde realidade, né, com a fantasia, com a Uhum. imaginação. A criança é muito imaginativa, muito Sim. lúdica, né? Brincar tá o tempo inteiro, né, inserido no contexto de vida dela. Então, muitas vezes, essa questão cognitiva ainda não está bem estabelecida, então, pode haver situações como os amigos imaginários ou muitas vezes, né, os personagens, né, então fazendo parte disso tudo. Mais para frente, pode começar a haver situações que levem a criança, né, a se sentir muitas vezes um pouco mais desajustada no meio social, Por né? exemplo, Como, por exemplo, na escola, né? Crianças que se sentem muitas vezes mais inferiorizadas, não se sentem, quando comparada com outras crianças, não se sentem no aí, mesmo, aí no o que ela mesmo vai fazer é patamar. contar uma mentira para poder se igualar ali Isso, ao que ela como imagina que a outra criança seja superior a ela. Isso, muitas vezes a mentira ela entra como um mecanismo de compensação, Aham. né? Como um ajuste, né? Como uma tentativa de solucionar uma frustração, né? Uma situação mais complicada que a criança está passando. Olha, tem uma pesquisa da Universidade College London, na Inglaterra. Eles fizeram um estudo que foi divulgado em 2016 que mostrou que o cérebro ele se acostuma a contar mentiras e isso pode ir inclusive aumentando e aumenta cada vez mais. E à medida Uhum, que o cérebro se acostuma com as mentiras, inclusive o sentimento de culpa, obviamente, vai diminuindo. diminuindo. É, Quando é que esse ciclo de mentiras ele pode ser diagnosticado? Quando é que a gente entende que é uma doença? A gente estava até pesquisando aqui sobre mentira e a gente chegou à mitomania, Mitomania. que é quando a pessoa tem um processo patológico de contar Isso, mentiras compulsivamente. compulsivamente. Isso. Então, esse processo já estaria quase que inserido dentro da própria personalidade do indivíduo, né? Uhum, Quer dizer assim, ele já não consegue mais, muitas vezes, discernir o que é realidade do que é as mentiras que ele vai contando. Então, quando é que isso se torna uma patologia, né? Quando essa pessoa já não consegue mais se desligar, quer dizer, dessa forma de se inserir nesse mundo, né? Quer claro. dizer assim, sempre através de alguma coisa que o coloque num destaque, né? Que foi esse Uhum. caso exatamente, quer dizer assim, então assim, ele precisava dessa situação de sentir que era superior, né? Que ele tinha uma situação de superioridade. Então, ela passa a ser uma necessidade. Quando ela passa a ser uma necessidade, a gente diz que ela se tornou compulsiva, né? Quando ela se torna compulsiva, ela se iguala a outras compulsões,
porque é uma dependência. Alimentação, compulsão sexual, a jogo, drogas. Isso. Inclusive, entre essas compulsões, nós vamos encontrar uma rede também de mentiras. A mentira aí, ela não é a doença, mas ela é o sintoma. Ah, que interessante. Não é verdade? Porque assim, A pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela nunca diz que ela come o tempo inteiro. Exatamente. Ela sempre disfarça essa realidade. Uma compulsão a compras, por exemplo, né? Muitas mulheres, elas não conseguem nem entrar com as compras em casa. Elas vão deixando no meio do caminho. Por quê? Porque a família já está de olho, a família já está entendendo. Então, elas vão se auto-enganando. Né? Agora, doutora, essa coisa da mentira patológica, a gente também viu que a psicologia acaba classificando um pouco as mentiras, né? Tem as pequenas mentiras, as mentiras de brincadeira, uma pegadinha e as mentiras que são dolosas. Ou seja, aquela mentira que ela tem a intenção realmente de prejudicar alguém. Então, assim, a mentira pode ter um prejuízo para o próprio indivíduo no momento que ele cai no descrédito, né? Em algum momento, o caso desse jovem aí, né? Isso, né? Então, quando ele cai no descrédito, ele pode passar por uma situação difícil, constrangedora, né? Perder a confiança do seu meio, né? Às vezes da família, né? Mas tem um tipo de mentira que a gente chama de uma mentira mais inteligente, mais profunda, né? Que é a mentira intencional. Isso vem muito, né? Junto com aquelas situações da não culpa, né? Aquele que quer fazer realmente para prejudicar o outro, né? Então, isso também pode começar na infância, né? Pode se tornar depois parte do processo de uma personalidade antissocial que vai dar lá nas psicopatias, muitas vezes, né? Que são aquelas pessoas que realmente não se sentem culpados nem constrangidos, né? Eles manipulam, eles mentem exatamente para conseguir o objetivo, né? E como toda compulsão, tem aí um hábito que se instaura, né? E às vezes, não sei se eu estiver aqui errado, me corrija, doutora, mas pode ser que alguém tenha até o hábito de mentir, mas não seja patológico, mas seja um hábito de constantemente contar uma mentira. E a gente sabe o poder que o hábito tem. Como é que faz? Então, quando isso começa na infância, né, o grande problema é que muitas vezes vai se deixando passar situações porque a gente... Né? Os pais não corrigem a criança. Não conseguem avaliar que aquilo pode se tornar alguma situação mais complicada, mais difícil. Né? Então, muitas vezes, não se tem isso como alguma situação que pode gerar um agravo. Né? Mas quando essas correções ou quando essas intervenções, correções não, mas essas intervenções ocorrem na infância, né? Com pais, com professores, quem interage com essa criança. Seja com o ambiente. Por exemplo, eu falei para você que muitas vezes o ambiente é um ambiente muito repressor, né? Então, assim, se a gente conseguir ter acesso a esse ambiente, fazer uma intervenção nesse ambiente, muitas vezes, né, a gente vai aliviando para que a criança possa, né, seguir o seu caminho. Quer dizer, a intervenção ela pode ser uma coisa muito mais tranquila, muito mais leve. Né? E é um problema que traz prejuízo para um indivíduo, pode trazer um prejuízo para quem interage com esse indivíduo, no caso da mentira dolosa, né, que a gente tratou aqui, mas... Esses indivíduos mentirosos, eles se juntam e eles criam uma sociedade que é muito complexa. Muito complexa. E nós, muitas vezes, né, convivemos lado a lado com esses mentirosos, e a gente dolosos. A gente se incomoda, inclusive, com a mentira do outro, mas a gente não está vendo a mentira que a gente está contando. Exatamente. Né? Tem um estudo da revista Nature, 2016, eles levantaram que quanto mais corrupto é considerado um país, mais as pessoas mentem. Eles fizeram uma relação entre corrupção governamental e a mentira dessa sociedade que habita esse país corrupto. Se nós pensarmos um pouco,
Veja, né? Vamos pensar no nosso, né? A gente não precisa ir Vamos, muito longe, vamos falar de do Brasil, nosso, né? Porque a gente está aqui mesmo, né? Então, vamos pensar no nosso, né? Quantas mentiras, né? Quer dizer, cada eleição, né, um novo conjunto de promessas, na verdade, promessas que muitas vezes não são possíveis de serem cumpridas, mas o desejo daquele que elege, né, aquelas pessoas é muito grande. Tem uma coisa que eu queria mesmo te falar, que a mentira muitas vezes está pautada num desejo, né? A gente também tem que verificar isso, que é o desejo de muitas vezes não viver aquela situação, viver uma outra situação, de ter uma outra família, de ter uma situação. Então, assim, a gente precisa entender Tem esse também. exemplo que a senhora trouxe, doutora, desse menino que falava histórias extraordinárias do pai, com certeza está muito associado a um desejo de ter um pai extraordinário. De ter um pai. Né? Nesse caso específico era de ter um pai. E se Nem fosse precisava um ser tão pai, extraordinário. E se fosse um pai extraordinário, né, quer dizer assim, superaria todas as frustrações e todas as angústias e as dificuldades pelas quais ele passou quando ele se comparava, porque nós temos um grande problema na nossa sociedade, que é a comparação, né? Quando eu me comparo com o outro, eu nunca estou à altura do outro, e isso me faz sofrer muito. Tanto é que tem algumas pesquisas que mostram que a mentira está muito associada a estados afetivos, né? Quer dizer assim, a um desconforto interno. Eu minto muitas vezes para equilibrar, para me sentir melhor, para causar um maior bem-estar. Em geral, são pessoas que têm uma baixíssima autoestima, né? Se sentem muito inseguras. Então, assim, é muito complicado a gente viver, né, e conviver numa sociedade que, especialmente na atualidade, né, é uma sociedade do sucesso. Né? Quer dizer, as redes sociais, quer dizer assim, a gente vai ou de uma olhando. ilusão de sucesso, né? Exatamente, né? Agora, doutora, como é que a gente pode programar a nossa mente, criar barreiras para que a gente evite a mentira? Então, É possível? a compulsão, ela não é identificada pelo seu autor, né? Então, muitas vezes, quem leva a pessoa a procurar ajuda é a família, são os amigos, é o meio, né? Quando não é um policial, quando já não chegou num juiz, num nível mais dramático, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem consciência, então a gente precisa estar auxiliando, tá bom? Eu agradeço muito, doutora. Muito obrigado mesmo a sua presença. Então, tá bem.